Olá pessoal, estamos aqui num quadro novo do programa Alta Tensão chamado Rede Universitária. E se você está nessa fase da vida, quer conhecer um pouquinho mais, a gente vai ter uma dica super legal para você hoje. Não saia daí, a gente já volta. Estamos aqui com o pastor Jonathan e ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é esse projeto Tu Porém. Tudo bom, pastor? Tudo bem, gente. Bom, nós temos um ministério que se chama Tu Porém, e esse ministério surgiu com a necessidade que nós vislumbramos de que existe uma deficiência nas igrejas de preparar o jovem para o ambiente universitário, quando ele se depara com filosofias e ideologias secularistas, e a igreja não havia preparado os jovens para esse ambiente. Então, surgiu essa necessidade no nosso coração de criar esse ministério e fornecer material na área de apologética e cosmovisão cristã, justamente para que ele possa articular a sua fé nesse ambiente hostil e possa apresentar o evangelho também como a única cosmovisão verdadeira, o único caminho para Deus. Nós vemos que existe um crescimento de intelectuais ateus, ou supostos intelectuais, que têm desprezado a fé como um todo e o cristianismo também. E a ideia seria mostrar que o cristianismo é uma fé racional, inteligente também. E mais do que isso, são as boas novas de que Cristo veio ao mundo e que não há salvação sem Ele. Certo, legal. E quais são as perguntas mais frequentes, assim, que o pessoal reflete, pergunta, se questiona, né? Os top 5, as mais comuns, assim, quais seriam? Os top 5. Bom, vamos lá. Com o surgimento dos novos ateus, né, como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, esses ateus têm levantado perguntas que os jovens têm incorporado no discurso deles e levantado contra a fé. Então, por exemplo, perguntas como: quem criou Deus? Ou então, se Deus existe e é todo poderoso e amoroso, por que o mal existe? Perguntas como, por exemplo, como é que eu posso confiar na Bíblia? É simplesmente um livro escrito por homens. Nós não podemos acreditar na ressurreição de Jesus, isso é uma questão de fé. Não temos como acreditar na ressurreição, isso não é um fato. Então, são algumas das perguntas que são levantadas, e a maior crítica que eles apresentam é de que a razão é a ferramenta máxima para se obter as respostas, a razão e a ciência. E a ideia é... Legal. Tá, faz de conta que, por exemplo, a gente tem um exemplo prático de como funciona o ministério, né, o projeto. Eu sou ateia e tô com esse questionamento em relação se Deus existe, por que o mal existe, faz parte. Como é que você poderia responder? Só pra gente ter uma ideia de como funciona, né? Certo, ok. Bem, existem várias maneiras de se tratar com essa questão. É uma questão muito complexa e eu acho que o primeiro ponto é nós tratarmos essa questão como uma pergunta legítima, porque não é só uma dúvida que o ateu tem, mas os próprios cristãos se incomodam com a existência do mal. E acho que o primeiro ponto a ser lembrado é deixar claro para um ateu é que nós também nos importamos com isso. Não é uma questão exclusiva do ateísmo. Mas existem duas maneiras de se tratar esse problema. Como problema intelectual, ou seja, a ideia de que é impossível conciliar a ideia de um Deus todo-poderoso e amoroso e o mal existir. Esse é um problema intelectual, um problema lógico. E existe o problema emocional do mal. A ideia de que existem pessoas que sofrem e que não buscam um argumento racional para o seu sofrimento. Elas querem um abraço, elas querem carinho, elas querem o apoio de alguém. Então nós precisamos identificar essas duas coisas. Quando nós estamos diante de um problema intelectual, um ateu que tem dúvidas legítimas, nós precisamos ressaltar que não existe incoerência lógica nenhuma entre Deus existir e o mal existir. Não existe uma contradição explícita entre essas duas proposições, essas duas verdades. Existiria uma contradição se eu dissesse, por exemplo, Deus existe, Deus não existe. Essas são duas proposições que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma vai ser verdadeira, outra vai ser falsa.
Mas quando eu digo Deus existe, Ele é todo poderoso e amoroso, e o mal existe, não existe nenhuma contradição explícita nisso. E quem trabalhou muito essa ideia foi um filósofo cristão muito conceituado chamado Alvin Plantinga. Ele escreveu um livro chamado Deus, a Liberdade e o Mal. Nós temos em português pela Edições Vida Nova. O mundo acadêmico e filosófico considera que depois desse livro o problema intelectual do mal é considerado resolvido. Só que o que ele faz, ele não é explicar por que o mal existe ou explicar todos os problemas do mundo. Ele simplesmente adota uma postura mais minimalista. Ele simplesmente vai mostrar logicamente que não é nada incoerente Deus e o mal coexistir. Agora, muito mais do que isso, nós temos o problema emocional do mal. E no problema emocional do mal, nós não podemos, uma pessoa que está com problemas próximo a nós e não quer uma resposta intelectual, ela quer um abraço, quer que você chore com ela, nós não podemos dar uma resposta fria intelectual, nós precisamos acolher aquela pessoa, ouvir ela e entender o que ela está passando. E aí entra o Evangelho. E o Evangelho, o cristianismo se destaca quando nós falamos do problema do mal. O cristianismo é a única religião que afirma que o próprio Deus veio a este mundo e assumiu a forma humana e morreu numa cruz. Então isso significa que o Deus não é alheio às nossas dores. O próprio Deus morreu numa cruz. Justamente, sentiu dor. Ele passou o que nós passamos e sofreu em muito maior escala. E isso é um escândalo para as outras religiões. Porque nenhuma religião afirma que o próprio Deus veio a este mundo e assumiu a forma humana. Então, nós precisamos nos lembrar de que o cristianismo se destaca nesse sentido. E uma pessoa que está sofrendo, nós podemos aconselhá-la a olhar para Cristo. Certo, legal. Essas são perguntas que, assim, para responder rapidamente é difícil, né? E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, o ministério, se tem mais dúvidas, mais perguntas, aonde pode encontrar mais informação sobre isso? Muito bem. Nós temos um website que se chama, o endereço é www.tuporém.org.br, tudo junto, tuporém.org.br, e lá nós disponibilizamos, nós temos alguns colunistas, nós traduzimos textos, nós legendamos vídeos, e damos cursos e palestras também nessa área. Então você pode acessar www.tuporém.org.br. Obrigada, pastor, pelas suas respostas e por fazer parte desse ministério, que é uma bênção, né, na igreja, por essa fase tão complicada, né, da universidade. Obrigada, tá, pastor? E é isso aí, se você tiver mais interesse de conhecer um pouquinho sobre o ministério, o projeto Tu Porém, visita lá o site, conheça o blog. E é isso aí, até a próxima, pessoal. Falou! Não posso começar a rir, né? O que é o projeto Tu Porém?